Olá meus queridos, eu sou o Chesnut e hoje eu venho trazer mais um filme nacional para o deleite ou desgraça de vocês. Cinema nacional é da hora, mano. Podem falar o que quiser, o nosso cinema é cheio de pérolas muito bem dirigidas e únicas ao seu próprio modo. Às vezes cansa ficar vendo enlatados norte-americanos, até os filmes mais dramáticos deles têm esse tom mais comercial e comedido. Coisas que podem até ser comuns em filmes infantis brasileiros, mas depois de um certo ponto a censura canta longe. Dois Filhos de Francisco é uma espécie de cinebiografia, mas que não depende tanto assim da sua veracidade pra ser boa. Na verdade, eu não vi esse filme sendo rotulado assim em lugar nenhum. Na maioria das vezes ele é tratado apenas como um drama, e eu tenho alguma ideia do porquê ele é assim. Bem, pra quem não sabe, Dois Filhos de Francisco é um filme de 2005 que conta a história de vida de isso mesmo que você ouviu, 3 filhos de um homem humilde que seguiram a carreira de música sertaneja, sendo 2 deles os muitíssimo conhecidos Zezé de Camargo e Luciano. E assim, logo de cara, que filme maneiro. Pouco importa se você não dá a mínima pra música sertaneja, assim como eu, porque o diretor também não dá. E talvez seja por isso que ele conseguiu fazer um filme que transcende toda essa questão do nicho e atinge um público que gosta de cinema no geral. A história é sobre esse homem com jeito de psicopata chamado Francisco. Ele é fascinado por música sertaneja e sonha que pelo menos um dos seus filhos vingue nesse meio. E como ele e sua mulher vivem nos anos 60 no interior de Goiás, vocês já imaginam que fazer filhos não era uma tarefa tão complicada quanto é hoje. Ao todo, eles acabaram tendo 9 praguinhas, mas o filme só se foca em algumas delas, para ser mais exato, aquelas que tiveram alguma relação com música. Vida difícil, muito humilde, vivendo da terra e com um sogro muito mente fechada que os acaba expulsando do interior, a família come o pão que o diabo amassou ao se mudar para Goiânia, tendo que se reestruturar ao mesmo tempo que o sonho do Francisco permanece intacto. Essa foi uma sinopse bem rasa do começo, mas já é o suficiente para que eu possa falar um pouco melhor do filme. Como um todo, Dois Filhos de Francisco é um filme muito agradável de se assistir. Ele tem um ritmo relativamente rápido que intercala com um drama muito sólido, mas nada forçado, que nos aproxima muito dos personagens. E embalando tudo isso ainda tem uma dose de humor situacional muito bem pensada, geralmente brincando com a simplicidade dos personagens, em contraste com um Brasil muito mais pobre, com menos leis e regido pela ditadura militar. Temos momentos passáveis e descontraídos, como os meninos se apresentando em campanhas políticas, favorecendo algum candidato, até coisas mais sérias como censura na rádio e até rapto de menores que saem impune. Nos anos 70 o Brasil era um tanto quanto terra de ninguém e pra quem tem algumas memórias, nem que seja dos anos 90 que nem eu, sabe que foi só depois dos anos 2000 que as coisas realmente começaram a mudar. E aqui vem uma das melhores coisas sobre esse filme. O diretor Breno Silveira fez aqui algo que eu sinto muita falta nos filmes de hoje, que é nos fazer se apegar a personagens politicamente incorretos sem ter a necessidade de mudá-los ou consertá-los ao longo da trama. O Francisco é obcecado pelo sonho de fazer os seus filhos seguirem carreira musical? Sim. Ele fica olhando para as pessoas com jeito de que quer arrancar o fígado delas pela boca? Sim. Ele parece que vai deixar de amar as crianças se elas não demonstrarem algum futuro promissor? Sim. Trata a mulher com frieza, é irresponsável em deixar os meninos saírem por aí com um desconhecido, infernizou a própria família com a sua obsessão por música sertaneja por décadas. Sim, sim e sim. E quer saber? Ele é o melhor personagem do filme. O Francisco é o típico homem da roça, só que um tanto menos cabeça dura quanto a sua geração anterior. Ele gosta de TV, rádio e defende a educação e não pensa que trabalhar pesado é a única coisa que um homem tem o direito de fazer. Graças a esse comportamento, ele acaba tendo um equilíbrio muito bom entre o sujeito ignorante e o herói que luta pelo que é certo. Se não tiver escola, as crianças estão perdidas. Ué, não tem rumo. É muita gente, é muita meninada. É trazê-las pra cá. Não tem condição de eu trazer as meninadas todas naquela carroça. São mais de 15. Precisa de escola? Ué. E isso acaba sendo ainda mais efetivo justamente porque sabemos que ele não é só um personagem. Ele é inspirado numa pessoa real. E que puta atuação do Ângelo Antônio nesse filme. Nem é à toa que ele é praticamente protagonista. Além dele, outro que se destaca bastante também é o W. Moreira. Ele é que interpreta o Zezé pela maior parte do tempo e, sinceramente, eu acho ele melhor do que a sua contraparte adulta, interpretado pelo Márcio Killing. Não que tenha alguma coisa errada com ele, mas o garoto consegue levar as cenas muito bem o filme quase todo. Ainda mais porque parte desse tempo ele contracena com o Marcos Henrique, do qual nem de longe conseguiu performar tão bem. E agora um momentinho rapidinho onde eu quero agradecer aos meus apoiadores. Esse pessoal que acredita no canal e me ajuda como pode, merece todo o amor do mundo. Se você gostaria de me apoiar também, tem um link na descrição da minha página do Apoia-se. A partir de R$2 por mês você já pode fazer bastante diferença por aqui. Mas se você não puder, dá um like no vídeo e compartilha, já seria de grande ajuda. Voltando para análise, o filme fica constantemente prendendo a sua atenção através de cenas bem inventivas que sempre despertam sua curiosidade. Por conta disso, o seu começo e final infelizmente acabam sendo os seus pontos mais baixos. Ele começa
começa com o Francisco sintonizando uma estação de rádio e descobrindo logo depois que vai ser pai. Depois disso, até as crianças irem nascendo uma atrás da outra e o mais velho começar a demonstrar interesse por música, o filme não promete muito. Já a reta final é quando as coisas começam a rumar para o que já sabemos que viriam a ser, o Francisco fica de lado na história e o filme enfia o Luciano do nada na trama. Pois é, eu aposto que isso foi um choque pra todo mundo que assistiu esse filme na época que ele lançou. Eu mesmo não esperava por isso, que aquele garoto que acompanhava o Zezé por boa parte da história não era o Luciano e que viria a falecer de uma forma tão trágica no segundo ato. E pra você que não viu o filme, mas tá se perguntando como que isso é possível, é muito simples. Os nomes pelos quais conhecemos ele são pseudônimos artísticos. Os nomes de batismo, pra muita gente, eram desconhecidos. Então, se sabemos que mais tarde o Mirosmar vai se tornar o Zezé, então não é difícil concluir que o Emival se tornaria o Luciano, até porque o Luciano de fato se chama Welson. Enfim, esse plot twist marca o momento mais pesado do filme e mesmo que depois dele a trama perca bastante força, ele é um dos pontos mais interessantes e fortes da obra. Nós vamos acompanhando a árdua história desses dois meninos muito talentosos e tentando adivinhar qual vai ser o próximo obstáculo que eles vão enfrentar. Em um determinado momento, um sujeito pra lá de suspeito chamado Miranda aparece e convence o Francisco a deixar os seus dois garotos partirem com ele numa jornada. E segundo o mesmo, eles ganhariam muito dinheiro fazendo isso. Esse é provavelmente o momento mais Brasil anos 70 do filme e deixa a gente se remoendo de aflição assim que vê a dupla entrando na Kombi do cara. E por muita sorte mesmo, ele só queria explorá-los de leve. E é nessas horas que a gente se pergunta se o Francisco tem todos os parafusos no lugar. E assim, eu tô ligado que não é apenas um personagem e que indiretamente eu tô falando mal de uma pessoa real, mas eu vou fazer o quê? Eu preciso falar do filme e das ações dos personagens. E aliás, que bom que esse filme tem esses momentos, porque são coisas assim que tornam ele muito mais do que só uma tentativa forçada de fazer dinheiro fácil com o nome de alguma celebridade. O tal de Miranda fica levando os garotos para ficar apresentando eles de um canto pro outro em troca de migalhas. Ele não permite que eles contatem os pais e nem que fiquem com uma parte justa dos lucros. O mais engraçado dessa história é que depois de tudo ele ainda aparece na casa dos Camargo como se nada tivesse acontecido, mesmo depois do casal já ter dado os filhos como sequestrados. E querem saber o que é mais engraçado ainda? Algum tempo depois o Francisco deixa os moleques voltarem a fazer o mesmo rolê com o mesmo cara só porque ele pediu desculpas. Só que mais uma vez, Brasil dos anos 70, como que uma família simples dessa vai saber a forma correta de agenciar a carreira dos filhos? Os garotos, principalmente o Zezé, pareciam estar ok com o Miranda. Eles se apresentavam nos lugares, gostavam de fazer isso, ganhavam algum dinheiro e ainda por cima ficavam mais conhecidos. Por mais que isso esteja errado, pelo menos eles tiveram a sorte de conseguir sentir, mesmo que por pouco tempo, a sensação de serem famosos e se apresentarem pelo estado até... O filme tem um elenco de peso, outro fator que faz ele ser tão bom e ser assistido até hoje. Além do Ângelo Antônio mandando super bem, também temos a Dira Paz, José Dumont, Lima Duarte, Jackson Antunes, Paloma Duarte e a lista segue com rostos não sempre tão conhecidos, mas que entregam uma grande atuação. Eu gosto muito da fotografia do filme, ele possui bastante contraste, mas nunca é escuro ou sombrio nas horas erradas. A gente consegue sentir o ambiente ao redor dos personagens com bastante facilidade. A câmera não é muito de se mover e quando faz geralmente é de forma sutil, sem muito devagar por aí ou correr horizontalmente. O filme possui bastante closes também, mas nunca enterra a câmera na cara dos atores. É uma boa escolha, cria intimidade entre eles e a gente, mas não joga a dramaticidade lá no alto. E tudo isso é acentuado perfeitamente bem com um trabalho de edição maravilhoso. Parte do humor e dinamicidade do filme são só o que são por conta da edição. A cena mostrou o que queria mostrar? Corte seco. Às vezes corte vem até mesmo antes de alguma realização e isso combina muito bem com o ritmo acelerado dele. Mãe, vou cantar nesse trem hoje. Se fizer bonito, te dou um prêmio. Prometo. A trilha sonora é quase toda baseada em sertanejo raiz por razões óbvias, mas tem algo que eu acho bem inteligente da produção, que é a forma como as músicas quase sempre são diegéticas, ou seja, elas geralmente estão tocando ali entre os personagens e não apenas na edição. Sempre é o som vindo de um rádio ou de alguém de fato tocando, aí a cena corta para outra coisa e o som simplesmente continua, de fato, como uma coisa da edição. Isso dá uma coisa mais orgânica para a obra, como se a música não servisse somente para reafirmar o seu tema, mas sim para progredir a história. Tem também
momentos onde a música não é diegética e serve especificamente para estabelecer um clima, geralmente em cenas tristes ou montagens. No final, a escolha das músicas é muito bem acentuada, os meninos estão cantando o tempo todo, mas a gente não sente que tá vendo um filme musical. E a razão disso é que ele não foi feito pensando nisso. Não existe aquele glamour em torno do sertanejo, existe o gosto e fixação dos personagens, mas não existe o glamour pra gente que assiste. O diretor estava muito mais centrado em contar a história do que fazer uma carta de amor ao gênero. Por causa disso, Dois Filhos de Francisco é um filme facilmente assistível para qualquer tipo de público. Até mesmo na reta final, quando o Zezé já é um adulto, casado, com 2 filhas e buscando emplacar um sucesso, o filme dá o seu jeitinho de manter o drama acessível e o menos nichado possível. Mesmo que não tenha mais a mesma força dos seus 2 atos anteriores, a gente já meio que sabe como a história termina e a inclusão do Luciano só na reta final não ajuda em nada. Algo que sinceramente não dava pra evitar. O filme até tenta ir estabelecendo ele desde novinho, se interessando pela música, vendo o irmão mais velho como um exemplo, mas não é a mesma coisa. E aí quando você pensa que a história vai terminar de um tom neutro e sem graça, eis que o filme faz a sua última homenagem ao seu verdadeiro protagonista e deixa ele brilhar mais uma vez. Como o Francisco sabe que se a música dos filhos não fizer sucesso na rádio, eles provavelmente não vão conseguir fechar contrato com a gravadora, ele decide gastar o seu salário inteiro em fichas a fim de pedir aos colegas de trabalho e pessoas na rua para telefonarem e pedirem para tocar É o Amor. O plano dele dá certo, a música toca o dia inteiro, as pessoas começam a ligar de outros cantos porque acabaram de fato gostando e a gravadora fecha o contrato e lança o disco. O pai herói foi até o fim acreditando no trabalho dos filhos e praticamente foi a razão pela qual eles fizeram tanto sucesso. E se isso não parece tão grande coisa, lembre-se que nessa época a internet não era o que é hoje, e aqui no Brasil ela mal existia. Depender de rádio ou televisão para fazer sucesso era uma jogada de pura sorte, com pouquíssimas chances de dar certo e quase nenhuma garantia de poder tentar de novo. Hoje, se o seu trabalho não estoura logo de cara, você ainda pode tentar insistir e esperar que um dia ele seja reconhecido, tipo o que eu tô fazendo aqui no canal. Dois Filhos de Francisco é um filme cheio de personagens reais. Eles são falhos, às vezes tomam atitudes questionáveis e nem sempre são agradáveis de se ver, mas como na vida real as pessoas não são apenas boas ou más e, entre defeitos, erros e acertos, nós vamos aprendendo a gostar deles. Mesmo com um terceiro ato meio duvidoso, é um filme que fala da vida com várias das suas nuances e consegue nos dar mais do que apenas uma história genérica sobre a ascensão de 2 astros. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou, não se esqueça de dar o like, e se está chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal. Quem sabe você não gosta e se inscreve. Eu vou indo nessa, e até a próxima.